Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando. Estamos em uma outra jornada e o conteúdo que vamos iniciarmos é conjuntos, ok? Espero que vocês gostem. Então vamos começar? Bem, nessa primeira aula iremos apenas conhecer as noções básicas, o que é um conjunto, o que é um elemento e o que é uma pertinência, ok? Sem enrolações. Bem, começamos como conjunto, elemento e pertinência. Existe uma teoria que define tudo sobre o conjunto. Tudo que nós vamos estudar é definido por uma área denominada teoria dos conjuntos, ok? E nessa teoria existem três noções que elas são aceitas sem definições. E quais são essas? A primeira é o próprio conjunto, ok? O conjunto, no nosso assunto, não tem definição, ok? Não tem uma definição matemática. A outra coisa que não tem definição é elemento. Esse é outro que não tem definição matemática. E por último, pertinência. Esses três, que já são o tópico do nosso vídeo, eles não possuem definição. Porém, eles são a base fundamental do conteúdo de conjuntos, mesmo não tendo definição. E agora vamos começarmos a entendermos o que é um conjunto. Vou pegar meu apontador a laser aqui e vamos começarmos. A noção matemática para determinar o conjunto é a mesma que se usa na linguagem comum, agrupamento, classe, coleção. Bem, pessoal, nós conhecemos conjunto como um grupo, como vários elementos e entre outras coisas. Então, nós vamos utilizar essas noções para determinar o que é um conjunto. Como ele não tem definição, nós pelo menos usamos algumas noções intuitivas que a linguagem já nos proporcionou, para que não nos confundamos com isso aí, beleza? Então, o primeiro exemplo que eu dou de conjunto aqui para vocês é o conjunto das vogais, ok? Bem, as vogais, elas são um conjunto, por quê? Porque elas têm vários agrupamentos, tem várias coisas que formam esse conjunto. Outro exemplo também é o conjunto dos algarismos romanos, que são aqueles algarismos que nós utilizamos para determinar século XX, século XXI. Eles são formados de algarismos romanos e eles têm esse conjunto deles. Outra coisa que tem conjuntos é o conjunto dos planetas do sistema solar. Bem, pessoal, o nosso sistema solar é composto por 8 planetas e esses 8 planetas estão em agrupamento, por isso que é chamado de conjunto dos planetas do sistema solar, ok? E agora já sabemos que é um conjunto, né? Podemos dizer que o conjunto é um agrupamento, uma classe ou uma coleção. Vamos agora para elemento. Bem, pessoal, vocês sabem que tem um conjunto. O que tem dentro do conjunto? O que tem dentro do conjunto é chamado de elemento. Então, cada membro de um conjunto é chamado de elemento, ok? Simples, né, pessoal? E agora, vamos determinar exemplos de elementos. Bem, pessoal, ó, nós temos aqui A, E, I, O, U. Esse A, E, I, O, U são elementos pertencentes a qual conjunto? Bem, o conjunto das vogais, correto? Então, é isso aí mesmo. Nós determinamos que todos esses aí pertencem ao conjunto das vogais. O segundo exemplo são isso aqui, ó. I, V, X, L, C, D, M. Como vocês podem perceber, estão em letra maiúscula. Então, o que isso significa? Isso significa que esses são o conjunto dos algarismos romanos. Como vocês podem ver, esses são os algarismos romanos que são utilizados para representar número. Por exemplo, século XX tem 2x. Então, esse x aqui pertence ao conjunto dos algarismos romanos. E por fim, nós temos esses aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bem, pessoal, como vocês sabem, todos esses são planetas que pertencem ao sistema solar, né? Então, nós podemos dizer que isso aqui é um conjunto de planetas pertencente ao sistema solar. Então, tudo isso aqui, ó, escrito, são elementos, pessoal. E esses são exemplos de elementos aqui.
E agora nós vamos para as notações e a pertinência, ok? Bem, primeiramente vamos começarmos com notações, ok? Os conjuntos e elementos assumem suas notações. Os conjuntos são representados por letras maiúsculas, A, B e C. E o elemento por uma letra minúscula, A, B e C minúscula. Ou seja, pessoal, como vocês quiserem dizer algum conjunto, vocês representam ele por uma letra maiúscula. Tipo, o conjunto das vogais, você representa pela letra V maiúsculo. Enquanto as letras dessas vogais, você representa por letra minúscula. Tipo isso aqui, ou seja, todos os elementos de forma escrita são representados por letras minúsculas, beleza? Simples, né? Agora, vamos para a pertinência. Para determinarmos se um elemento pertence ao conjunto, usamos o símbolo, esse aqui que nós lemos de pertence. E esse aqui, quando nós dizemos que esse elemento não pertence, para determinar se o elemento está no conjunto ou não. Ou seja, pessoal, esse Ezinho aqui representa pertence. E esse outro aqui representa não pertence. Geralmente nós usamos isso para retratar se um elemento pertence ao conjunto ou não pertence. Agora vamos exemplificar isso. Por exemplo, nós determinamos o elemento x. Você pode observar que o x está com a letra minúscula, ok? Representando que ele é um elemento. Nós colocamos o símbolo de pertence e nós colocamos um A maiúsculo aqui, o que significa que esse A é um conjunto, ok? Representado por essa letra. Então, como nós lemos isso aqui? Nós lemos que x pertence a A, ou seja, o elemento x pertence ao conjunto A. Simples, né? E agora, vamos observar isso aqui, X, nós temos o símbolo de não pertence e B maiúsculo. Esse B é um conjunto. Então, nós podemos dizer o quê? Que x não pertence a B, ok? Bem simples, né, pessoal? Para encerrarmos, pessoal, agora iremos retratarmos a forma gráfica, ok? Podemos representar um conjunto na forma gráfica usando o diagrama de olha e vem. Ou seja, pessoal, existe uma forma gráfica de representarmos um conjunto. E é isso que nós vamos ver. Por exemplo, como o conjunto é feito de forma gráfica. Como o elemento é inserido em um conjunto. E como sabemos se um elemento pertence ou não ao conjunto. Bem, observem esse gráfico a seguir. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a letra A maiúscula. Nós temos uma elipse. E dentro dessa elipse temos a letra A, a letra B e a letra X. Porém, fora dela temos a letra F aqui, como vocês podem ver. Então, o que queremos dizer ao fazermos isso? Bem, essa elipse representa todo o meu conjunto. E esse conjunto é denominado pela letra A, pessoal. E o que A, B e X estão dentro dessa elipse? Isso significa que esses elementos estão dentro do meu conjunto e que pertencem ao meu conjunto A. Porém, esse F aqui, ele está fora dessa barreira formada pela essa elipse aqui. Então significa que esse elemento F, ele não pertence a esse conjunto A. O que nós podemos concluir? Concluímos o quê? Que um elemento A pertence ao conjunto A, enquanto o elemento F não pertence a A. Porém, não só é A, pessoal. Nós só estamos dando um exemplo aqui, que esse elemento pertence a A, enquanto esse elemento F não pertence a A, ok? Simples, né, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Caso gostem, deixe o seu like, porque nós temos uma longa jornada pela frente. E eu espero que você venha aqui de novo para estudar o conteúdo de conjuntos, ok? Então, é isso e muito obrigado por assistir.